Meus queridos paroquianos, caríssimos irmãos e amigos, chegamos ao tempo comum. Como sabemos, o centro da nossa fé, da nossa vida cristã, é a Páscoa. E vivemo-la durante 50 dias, desde a ressurreição até ao Pentecostes. E para a podermos viver bem, temos sempre um tempo de preparação, a Quaresma. O segundo centro, mas a seguir à Páscoa, é o Natal, o nascimento, a encarnação de Jesus, que terminamos de celebrar a semana passada com a festa do batismo de Jesus. Também este tempo, para ser bem vivido, é antecedido de um outro de preparação espiritual, que é o tempo do Advento. Todo o resto do ano é o chamado tempo comum, que é o tempo em que somos convidados a acompanhar Jesus na sua pregação, nos gestos que realiza, naquilo a que se chama a sua vida pública. Ou seja, a acompanhar o Senhor naquilo que Ele nos traz da parte do Pai para nos convidar à comunhão com Ele. E por isso escutávamos no Evangelho de hoje a constituição ou o início da constituição da sua comunidade. João Batista vê Jesus que se aproxima depois do batismo e diz para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro, na mentalidade hebraica, é aquele que é oferecido a Deus para fazer comunhão e aliança com Ele. No templo de Jerusalém, sacrificavam-se os cordeiros, derramando sobre o altar o sangue, símbolo da vida, para com isso significar que a nossa vida queria ficar para sempre ligada à vida de Deus. E João Batista diz, por outras palavras: eis aquele que Deus envia, não um animal, mas o seu próprio Filho, porque é nele que verdadeiramente nós podemos fazer este compromisso e esta aliança, que já não é caduca, mas a nova e eterna aliança, porque selada no sangue do próprio Filho de Deus, verdadeiramente divino e verdadeiramente humano. E os discípulos, não sei se entenderam isto completamente, mas confiaram na palavra de João, deixaram-se conduzir por ele e, confiando, diz-nos o texto, puseram-se atrás de Jesus. Aqui no texto diz, seguiram Jesus, mas literalmente no grego o que diz é, puseram-se atrás de Jesus. É a mesma coisa, mas tem uma nuance. Colocaram-se seguindo Jesus nos seus passos e no seu caminho. E às tantas Jesus volta-se, vê-os e pergunta-lhes: que procurais? E é interessante repararmos que eles não fazem perguntas de curiosidade. Não lhe perguntam quantos anos tem, quem são os seus pais, onde vive, ou melhor, qual é a sua terra. Perguntam-lhe: mestre, onde moras? E no grego o verbo é umeneis, ou seja, mestre, onde permaneces? Parece-nos uma pergunta estranha, mas para a mentalidade bíblica não é. A casa é o símbolo da intimidade. Aliás, não entra na nossa casa uma pessoa qualquer. Abrimos as portas do nosso lar àqueles que queremos que façam parte da nossa intimidade. Por outras palavras, o que estes dois pedem a Jesus é que os deixe fazer parte da sua intimidade. Mestre, onde moras? E é interessante, Jesus não lhe responde dizendo: olhem, têm aqui o catecismo da Igreja Católica, vão estudar para casa e depois, passados uns meses, vêm cá fazer o exame. Também não lhes diz: é preciso irem à missa todos os domingos e, se forem à missa todos os domingos cumprindo o preceito, como antigamente se dizia, então sois meus discípulos. Jesus vai muito mais longe do que isto. Não basta saber coisas acerca deles, é preciso ser seu amigo. Não basta prestar culto, é preciso ter o coração junto do seu. E por isso Jesus diz-lhes: vinde ver-se, acompanhai-me, segui-me,
pondo-vos atrás de mim, para aprenderdes de mim o sentimento que Deus tem por toda a humanidade e que é um desafio à vida de cada um dos meus discípulos. Caríssimos irmãos e amigos, a nossa relação com Jesus é, ou deveria ser, uma relação de intimidade. Uma relação de verdadeiros amigos, de sintonizar o coração com o coração de Deus. A fé cristã não é uma doutrina. Não se trata de sabermos o catecismo todo. Naturalmente que não podemos amar aquele que não conhecemos. E por alguma razão insistimos tanto na nossa comunidade, na catequese de adultos, para que possamos aprofundar a nossa fé, para que possamos conhecer melhor este Jesus que vem ao nosso encontro e que nos pede que também nós tenhamos a coragem de ir ao seu encontro. Mas o Senhor pede-nos mais do que isso. Pede-nos: vinde ver-se. Experimentai na vossa vida o amor de Deus. Entrai na minha intimidade. Acompanhai-me, fazei caminho comigo. E então experimentareis onde eu moro. Porque onde eu moro é no coração de cada um daquele que se abre à presença de Deus. E por isso São Paulo nos dizia: não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Que a casa onde Deus habita, onde Jesus permanece, é cada um de vós que foi batizado, que recebeu a presença e a vida divina. Honrai a Deus com os vossos corpos, porque os vossos corpos são o verdadeiro templo onde Deus quer permanecer, estar e ser levado ao mundo. E como, caríssimos irmãos e amigos, nos havemos de encontrar verdadeiramente com o Senhor, dizia-nos a primeira leitura. Samuel era jovem, era uma criança. Estava naquela noite na casa de Deus, no templo. E às tantas sentiu que era chamado: Samuel, Samuel. Levantou-se e foi ter com o sumo sacerdote, com o sacerdote Eli. Que me queres? E Eli disse: não te chamei, devia estar a sonhar. Volta a deitar-te. E novamente sente a voz de Deus: Samuel, Samuel. Podia ter ficado no quente da cama, pensando: bom, isto deve ser engano. Mas novamente tem a coragem de se levantar, de se desinstalar e de procurar esta voz. Vai ter novamente com Eli. E Eli percebe que quem o chama é o Senhor. Vai deitar-te. E se ouvires de novo chamar por ti, responde: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. E Samuel voltou a deitar-se, voltou a ouvir chamar por si, e porque se deixou orientar pelo sacerdote, encontrou-se com a presença de Deus. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. A palavra do Senhor hoje convida-nos a que também nós tenhamos a humildade de Samuel a nos deixarmos orientar. Porque na minha vida e na tua vida, o Senhor coloca sempre outros Elis que te ajudem a discernir a vontade e a voz de Deus, que são instrumentos da presença do Senhor na vida de cada um. E quando assim é, como também nós podemos sentir a proximidade de Deus que nos fala e que nos convida, como Jesus aos discípulos de então: vinde ver. Peçamos ao Senhor nesta Eucaristia que também Ele nos fale. Mas mais do que isso, peçamos a segunda parte do desafio de Eli a Samuel, que nós escutemos. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Deus fala-nos tantas vezes. Passa na nossa vida como Jesus, na vida daqueles dois primeiros discípulos, tantas vezes. Mas às vezes, porque não nos deixamos orientar, porque escutamos a palavra e não a guardamos, não a escutamos, ela passa em vão, não reside em nós, não permanece em nós. E quando assim é, por muito que Deus queira, não consegue transformar o nosso coração. O Senhor passa, caríssimos irmãos, passa tantas vezes na tua vida. Passa tantas vezes e olha para ti e pergunta-te: que procuras? Que queres de mim? E como seria bonito
Que não ouvisse da nossa parte: olha, Senhor, há alguém a quem eu possa recorrer quando preciso. Há alguém que seja uma espécie de Senhor dos aflitos, para que quando a vida me aperta, eu ter alguém que me socorra. Há alguém de quem eu fiz uma doutrina, a quem cumpro alguns preceitos. Não, caríssimos irmãos e amigos. Como seria bonito o Senhor ouvir da nossa parte: Mestre, onde moras? Para que eu possa morar contigo, para que eu possa viver em comunhão contigo, para que eu possa experimentar a tua paz, a tranquilidade que só tu me podes dar, essa serenidade de coração e de alma que transforma a vida e que nos faz olhar para o amanhã com a esperança de quem sabe que não está só. Mestre, onde moras? Vim-te ver.